Boa noite, amados irmãos. Bom poder estar novamente aqui com os irmãos, a bênção da comunhão, desfrutar de junto com os irmãos esse momento precioso de louvar ao nosso Deus, de clamarmos juntos, nós estarmos edificando uns aos outros. Quero estender meu abraço a todos os meus amigos visitantes, também aqueles que nos acompanham através das nossas mídias sociais. É uma alegria poder chegar até a sua casa, poder nesse tempo pregar a palavra de Deus, para que você seja encorajado, que Deus possa estar abençoando toda a sua casa. Momento precioso para nós estarmos aqui, já temos orado para que Deus nos dê melhores condições de podermos de forma melhor receber os irmãos e que nós possamos avançar nisso, irmãos. Não deixe de orar, que Deus continue abrindo portas, mandando recursos, provendo para que a obra do Senhor continue sendo executada e para que Deus possa, através dessa agência, através de nossas vidas, através da Igreja Batista em Água Fria, avançar e alargar as fronteiras do seu reino. Todo bairro precisa de uma igreja séria. E quando um bairro começa a crescer, é importante destacar que durante toda a trajetória os batistas, eles foram de certa forma sensíveis a isso. Eles plantavam igrejas para que a igreja crescesse junto com aquela localidade, com aquela comunidade. E assim nós temos orado e pedido ao Senhor que nos dê condições de, num breve tempo, ter essa congregação edificada como igreja. O trabalho foi iniciado. Ore para que Deus nos dê sabedoria, para que possamos gerir aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos e de forma que nós venhamos conseguir avançar nesse trabalho. Ore e se dedique. Se dedique, porque Deus, Ele tem aberto portas e Ele tem levantado pessoas. E a minha oração é que Deus envie obreiros à seara. E então nós vamos avançar. Nós temos aqui um bairro sólido, bem estabelecido, com muitas construções e com muitas residências, das quais muitas dessas residências, pessoas não frequentam nenhuma igreja ainda. Então, nós devemos focar nosso trabalho nessas residências, nessas casas. Nós devemos orar por isso. Nós temos a oportunidade de tão logo ou mudar para um galpão maior ao lado, ou então já pedir ao Senhor que nos dê direção e irmos para um terreno. Por quê, irmãos? Eu estou certo de que Deus quer uma igreja estabelecida aqui nesse bairro. Eu estou certo que se nós trabalharmos de acordo com a vontade de Deus, Deus logo irá trazer muitas pessoas que não conhecem o Evangelho, ou que estão desviadas do Evangelho, ou que estão fracas na fé, e serão edificadas através da existência dessa congregação aqui nesse bairro. Que Deus nos dê sabedoria e graça para trabalharmos na obra do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu vou fazer uma panorâmica e vou aplicar os versículos do capítulo 4, versículo 10 ao 13. Portanto, abra sua Bíblia aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 13. Contentamento no Senhor, alegria inabalável. Diz assim a palavra de Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 13.
muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava a oportunidade para mostrá-lo. Digo isto não por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13, todos juntos no 3. 1, 2, 3. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podeis assentar, amados irmãos. Santo Deus, Pai bendito, Senhor de tudo e de todas as coisas, ó nosso Deus, nós bendizemos e exaltamos o Seu nome e lhe suplicamos por graça e misericórdia que a Sua palavra esteja clara ao nosso entendimento e poderosa aos nossos corações, Senhor. Deus, usa-me para a Sua glória e edificação da Sua igreja. Pai amado, que essa palavra alcance diretamente, de forma objetiva, os corações aqui nessa noite, de modo que nós venhamos, ó Pai, ter grande alegria e contentamento no Senhor, ó Deus. Pai bendito, nós lhe rogamos as Suas preciosas bênçãos sobre a vida do Seu povo, que passa por luta, que passa por aflição, que tem provações, que tem alegria, contentamento, que tem abundância, que tem fartura, também aqueles que passam por grande dificuldade, que o Senhor venha, Deus, está, meu Pai, cativando cada coração a ter contentamento em Ti, Senhor, somente. Em nome de Jesus, estabeleça a Sua palavra em nosso viver, e que através dela nós possamos, ó Deus, viver uma vida que Te glorifica, Senhor. Ó Deus amado, fale conosco, fale poderosamente ao Seu povo, por graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, contentamento no Senhor, alegria inabalável. Esse é um assunto que a falsa teologia da prosperidade não prega mais. Contentamento e alegria inabalável. Por conta de moedas de troca que os falsos mestres estão requerendo do seu povo, Deus virou alguém bom porque dá alguma coisa, ou alguém ruim porque deixa de dar alguma coisa. Num tempo de tanta polarização, de extremos, no tempo em que o povo sofre e geme, tudo que o povo quer ouvir é: tudo vai ficar bem. Mas tudo que o povo precisa ouvir é: mesmo que tudo não vai bem, Deus continua sendo soberano. Filipenses, a carta aos Filipenses é chamada de carta da alegria, e por motivos muito claros e óbvios, que a própria estrutura da carta nos apresenta. É inevitável, ao ler a carta, não perceber a expressão alegre do apóstolo Paulo. Capítulo 1, versículo 4, capítulo 1, versículo 18, capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 18, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 e capítulo 4, versículo 10. O apóstolo Paulo expressa alegria, gozo, regozijo. Expressa uma alegria
por ter a oportunidade de, no Senhor, ter aquela igreja como plantada e edificada, e o tom da carta é um tom de amizade. Paulo não escreve de forma bem distinta essa carta, ela tem uma pessoalidade muito grande, como Paulo estivesse conversando com amigos, falando com amigos. Então, esse é o slogan da carta: alegria, regozijo, gozo. Esse é o slogan da carta. E o tema que o apóstolo Paulo apresenta é o contentamento no Senhor, porque somente isso pode produzir alegria inabalável no coração do seu servo. Paulo, essa é a ocasião da carta, está preso em Roma. Essa é a sua primeira prisão. Ocasião narrada do capítulo 25 em diante de Atos. Paulo é preso por pregar o evangelho, está sendo julgado pelos fariseus, e então sobre acusação de falsos ensinos e de perturbação aos judaizantes. E então o apóstolo Paulo apela a Roma, apela a César, e ele é levado a César. Isso está registrado em Atos capítulo 28, versículo 16, 30 e 31, se você voltar os seus olhos rapidamente. Atos capítulo 28, versículo 16, depois versículo 30 e 31, diz assim: logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general do exército, mas a Paulo foi permitido morar à parte com um soldado que o guardava. Versículo 30 e 31. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua casa alugada e recebia todos que o visitavam, pregando o reino de Deus, ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. A ideia aqui, irmãos, é que Paulo não foi achado como um criminoso por Roma. E fato é que depois de passados esses 2 anos, Paulo foi solto. E há uma prisão posterior a isso. Naquele episódio em que Nero incendeia Roma e deixa Roma queimar, enquanto ele senta no alto monte e assiste aquele espetáculo. Um único bairro de Roma não queima. E é o bairro onde moravam os cristãos. E quem é o líder dos cristãos? Paulo. E então, sobre a acusação de incendiário, Paulo então passa a segunda prisão, na ocasião que ele escreve a segunda epístola a Timóteo. Preso como um criminoso, agora que feriu as leis romanas. Então, nessa ocasião, Paulo escreve aos cristãos, na ocasião da sua primeira prisão, que ele está numa residência alugada, ele tem que custear a sua própria prisão domiciliar. Primeira vez que aparece na Bíblia, prisão domiciliar. E ele então vai, agora, daqui, escrever algumas cartas. E essa carta, dessa prisão domiciliar, é escrita a Filipos, uma igreja fundada durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, que nessa ocasião de Atos capítulo 16, já tinha por companheiro Timóteo, que veio ser pastor da igreja de Filipos. Atos 16, capítulo 12 ao 25, diz assim a palavra de Deus: e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração
para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa, ela rogou, nos dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ocasião em que nasce a igreja de Filipos. A igreja de Filipos, então, está plantada. Uma congregação que começa numa casa, na casa de Lídia, que já tem um pastor, Timóteo, que estava viajando com Paulo. Ela está plantada. E nós precisamos destacar também que Filipos era uma cidade muito importante e ocupava um lugar privilegiado na via Egnácia, uma via importante para o comércio internacional naquela época, e principalmente porque ela ligava Roma a Constantinopla, hoje Istambul, e aquela cidade era um polo de produção, um polo em que ali se estabelecia os empresários da época, e eles então tinham estabelecido ali produção de tapete, de linho e de muitos proventos que abastecia boa parte do mundo naquela época. O apóstolo Paulo, estrategicamente, planta uma igreja numa cidade mercantil, que fazia o quê? Recebia muitos turistas e era um ponto excelente de partida para outras novas frentes missionárias, visto que muitos navios atracavam ali e dali podia-se alcançar muitas cidades, tinha saída para muitas cidades. Na ocasião que Paulo escreve essa carta, ele recebe através de Epafrodito recursos e cooperação para a obra missionária. Capítulo 4, versículo 18 diz assim: mas bastante tenho recebido e tenho em abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado como cheiro suave, um sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então Epafrodito faz uma visita ao apóstolo Paulo, que está preso, e leva uma oferta substancial para a manutenção da obra missionária, para a manutenção do apóstolo Paulo. Então, naquela visita, Epafrodito relata alguns problemas que está acontecendo em Filipos. Primeiro problema: a igreja de Filipos está sendo atacada por falsas doutrinas, falsos mestres e falsos ensinos. Olha comigo o capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2 e 3. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, pois a circuncisão somos nós, que sirvamos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo, e não confiamos na carne. O que essa seita, uma seita que é antiga, das mais antigas, pregava? Que era necessário que os gentios também passassem pela circuncisão. E através disso, eles pregavam a salvação pelas obras, e não pela fé somente em Cristo Jesus. E Paulo recebe a notícia de que a igreja de Filipos estava recebendo o bombardeio de falsos ensinos, de falsos mestres, de falsas doutrinas, que pregavam a respeito de coisas judaizantes, para que eles se vangloriassem daquilo. Porque a explicação que o apóstolo Paulo dá para combater isso, irmãos, é muito linda. Ele vai dizer que ele foi circuncidado ao 8º dia, judeu praticante, servo da lei, e ele disse que isso tudo para ele era esterco. Literalmente, ele escreveu: tudo isso é como esterco. A segunda notícia que o apóstolo Paulo recebe daquela igreja, que era uma alegria para o apóstolo Paulo ter plantado, é que ela tinha brigas internas, litígio entre irmãos. Agora olha o capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Ele aqui cita dois nomes.
2 nomes. Eu não sei qual é o litígio, Paulo não cita qual é o litígio, mas tinha aqui uma contenda entre irmãos. Pessoas que eram conhecidas do apóstolo Paulo. Talvez uma era lulista e a outra bolsonarista. E chegou o período da eleição, irmão. E agora o negócio pegou fogo lá. Começaram a brigar. E tem que votar em um, tem que votar em outro. E Paulo aqui está dizendo: olha, presta atenção. Eu quero que vocês tenham um mesmo sentimento no Senhor. Sentimento este que ele cita no capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que Cristo, que teve em Cristo, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes humilhou-se a si mesmo, sofrendo a morte de cruz. Se humilhou, humilde, ele serviu. E então, essa questão é tratada pelo apóstolo Paulo nessa carta. E agora, o que acontece? Paulo envia de volta Epafrodito. Capítulo 2, versículo 25 ao 30. Você pode olhar comigo? Capítulo 2, versículo 25 ao 30. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover minhas necessidades, pois tinha muita saudade de todos vós, e estava muito angustiado de que tivesses ouvido que ele estivera doente. De fato, ele esteve doente, e quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, vou enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e tenham menos tristeza. Recebei no Senhor com todo gozo e tende em honra a homens como ele, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo o serviço que vós próprios não podeis prestar. Então, esse servo de Deus, chamado Epafrodito, foi suprir Paulo, levando os recursos, a arrecadação, a oferta que Filipos levantou para o apóstolo Paulo. E ali ele ficou doente. Ele deu as notícias, ele serviu Paulo, ele cooperou com o trabalho ali em Roma, mas ele ficou doente, adoeceu. Deus teve misericórdia dele e agora Paulo está mandando ele de volta com essa carta. Com essa carta que trata a respeito da alegria que o apóstolo Paulo tem no Senhor, do contentamento que ele ensina que aqueles irmãos precisam ter no Senhor, e dessa alegria inabalável que o Evangelho produz. Isso, de certa forma, de modo direto, atinge os nossos relacionamentos, amados irmãos. E eu quero, então, a partir dessa ideia, nesse tom, que então chegamos no versículo 10, e Paulo apresenta essa alegria, e esse é o primeiro ponto que eu quero refletir de forma objetiva com os irmãos, para que possamos aplicar nessa noite verdades importantes, para que tenhamos contentamento no Senhor e uma alegria inabalável. Versículo 10 apresenta essa alegria que é o slogan da carta. E agora você olhando para a sua Bíblia, com ela aberta, capítulo 4, versículo 10, muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas muito antes esse cuidado, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. O que nós vemos nesse versículo? A urgência em abençoar e a alegria em ser abençoado. Qual que é a bênção aqui, irmãos? É um recurso necessário para a manutenção da obra missionária e propagação do Evangelho em Roma. É oferta, é recurso, é dinheiro, é proventos.
É a arrecadação que a igreja de Filipos tinha e estava enviando. Isso foi uma bênção. E nós vamos observar essa urgência em abençoar. Irmãos, se os falsos mestres, através dos seus falsos ensinos, ensinam errado a respeito desse tema, dinheiro, oferta, dízimo, eu não estou nem aí. Eu sei que a Bíblia ensina alguma coisa a respeito disso. Eu não posso ficar com medo de falar sobre esse assunto, se a Bíblia fala desse assunto. E a grande verdade é que existe uma urgência em investir na obra do Senhor, irmãos. A pandemia fez muitos trabalhos missionários mirrarem. A pandemia levou muitas igrejas em reduzir os seus trabalhos, até porque a grande preocupação da igreja de hoje em dia também é com a sua estrutura e não com o seu serviço. E o recurso necessário para a obra do Senhor não é visando impérios, estruturas que ficam mais fechados do que abertos e que servem muito pouco para edificar e avançar na obra social, missionária, na pregação do Evangelho. Estruturas que custam caro. O herege que queria tirar pedaços da Bíblia disse que a sua igreja gasta 1 milhão por mês só com a estrutura. 1 milhão por mês, você custeia um hospital, irmãos. Qual é o impacto da aplicação dos recursos providos por parte da igreja na sociedade? A urgência em abençoar. Irmãos, nós estamos aqui cheios de ideias. Queremos avançar, queremos alugar um galpão maior, ou então logo comprar um terreno. Tudo isso, meu irmão, não vai ser... A gente não vai comprar nada só com oração, não. A gente precisa de dinheiro. A gente ora para Deus mandar recurso. E os recursos vêm através dos irmãos. Não é só achar o trabalho bonito, não é só ficar satisfeito porque tem uma boa pregação, tem um bom acolhimento, é se envolver. O Arival Dias Casimiro fala que a última parte do crente que se converte é o bolso. Talvez porque está, de fato, encolhido por conta do falso ensino a respeito desse tema. E porque nós olhamos para os grandes impérios e vemos eles esgoelarem a fé dos cristãos para manter as suas riquezas, o seu gado na Bahia, o seu jatinho para andar para lá e para cá. E aí o povo fala, nós vamos custear isso? Eu não estou falando disso não, isso é tudo falso mestre, isso é tudo falsa obra, isso não é obra do Senhor. Eu estou falando de uma realidade de ver um bairro em crescimento, que tem muitas almas para serem ganhadas para Cristo, e há uma necessidade de se estruturar uma igreja, de se ter um trabalho missionário, evangelístico, efetivo, e nós precisamos então de abençoar com urgência. Nós precisamos orar, irmãos, para que daqui 5, 10 anos nós venhamos produzir o nosso próprio missionário e nós mesmos venhamos enviar o nosso missionário ao campo e custeá-lo e dar a condição dele pregar a sã doutrina, saber que ele não está ensinando heresia no campo, mas que ele está ensinando a palavra de Deus. Como que nós fazemos isso, irmãos? Entendendo a urgência em abençoar. E também, o outro lado, nós precisamos desfrutar dessa alegria de ser abençoado. O apóstolo Paulo expressa, muito me regozijo no Senhor. Coisa boa a gente ver a alegria dos irmãos na mútua cooperação. Lá na Igreja da Roça, lá na nossa sede, eu fico observando algumas coisas. Eu já estou lá 8 anos, indo para 9, eu já conheço muito bem a dinâmica da nossa comunidade. E a gente vê que algumas pessoas
elas contribuem, mas não tem um pingo de alegria em fazer aquilo que elas estão fazendo. Em contrapartida, nós temos outros irmãos que contribuem de forma menor, mais simples, mas que tem uma alegria danada. Eu gosto de citar a tia Adriana nesse quesito, irmãos. Ontem, o Miguel, lá da fazenda do Dr. Flávio, já começou a sentir o cheiro do bolo que a tia Adriana estava lá esperando na porta da casa dela. Foi incrível isso, foi ou não foi, Amaral? Eu não entendi nada. Tá eu dirigindo, conversando, papo vai, papo vem. Quando veio, começou o Miguel bem assim, Leandro, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu falei, pronto, desceu o negócio, né? Está sendo batizado no Espírito. Glória a Deus, aleluia. Eu olhei para o Amaral olhou para mim, ninguém entendeu nada, continuando conversando. Quando veio, sai a tia Adriana, de dentro da porteirinha dela, com a broa na mão, com bola mélia na mão. Aí eu olhei para o Amaral olhou para mim e falou assim, é por isso que ele está falando glória a Deus, já tem lá do Dr. Flávio, 1 quilômetro antes. E tia Adriana chegou com aquele bola mélia, você viu a alegria. Não, aquilo não é um peso, é uma alegria. E a alegria é receber, né? Que quase pulou da Kombi. Quer que eu levo o bolo, tia Adriana? Deixa comigo, não, deixa que eu cuido dele. Coisa boa, irmãos. A alegria de desfrutar da cooperação dos irmãos é algo fantástico. E a alegria de contribuir. A palavra de Deus diz: Deus ama quem dá com alegria. Se for você contribuir para ficar resmungando entre os dentes, não precisa contribuir não, tá, irmão? Fiz uma oferta de amor. Agora eu quero ver também se o trabalho não vai avançar. Quero ver, estou de olho. Irmão, esquece. Vai comprar seu remedinho, vai ficar tranquilo para lá. Se tem, e se quer contribuir, contribua com alegria, com contentamento, para que através da sua contribuição, a alegria dos crentes seja multiplicada, irmãos. Coisa boa. Coisa bonita, a igreja se interessar e se importar e se despertar para a urgência de abençoar, e a igreja se alegrar através da cooperação dos irmãos. Eu não gosto de chegar aqui e já ter gente me esperando, irmãos. Lá em casa eu fico numa crise danada com a Simara quer vir junto e tal, mas eu quero sair antes. Eu gosto de chegar, abrir, preparar o café, o suco, o bolinho. Hoje eu saí, passei na Cesário, passei no Josmar, comprei um suquinho. Sabe por quê? Eu gosto de ver a alegria dos irmãos chegando, conversando, tomando um suquinho, tomando um cafezinho, participando um da vida do outro. É ali que o relacionamento se estreita. Não sai correndo do culto também não, tem rosca ali ainda. Tem um bolinho de banana ali ainda, tem um café ali ainda, tem um suco, não vai embora correndo não. Tem gente que parece que tem medo de final de culto. Não sei se ele acha que o pastor vai apertar a mão, vai cobrar alguma coisa, vai chamar para o gabinete. Não tem nem gabinete aqui, irmão, pode ficar tranquilo. Para um gadinho ali, conversa, interage. Deixa eu participar da sua vida, irmão. Deixa eu te conhecer, me conheça. Hoje eu recebi um testemunho muito bonito, irmãos, deixa eu compartilhar. Sobre conhecer, sobre conviver. Quando eu fui tirar minha carteira, cerca de 4, 5 anos atrás, uma determinada autoescola da cidade me ofereceu uma determinada questão para facilitar a minha tirada de carteira. Eu disse não preciso não, pode ficar tranquilo, eu vou me sacrificar meu tempo, vou correr, vou demorar mais um pouquinho para tirar, mas Deus vai me abençoar, não preciso não. Hoje, o rapaz deu testemunho para uma pessoa que me conhece, quer dizer, está me conhecendo, não sabe quem eu está me conhecendo, não sabe quem eu sou de fato. Ela falou assim: não, sei quem, o Everton dos Correios, não tem? Tem, sei quem, aquele rapaz, aquele é crente de verdade, tá? Porque tinha um negocinho, um esqueminha, ele não quis participar não, ele falou que faria o que era certo. É através do relacionamento, é eu me relacionando. As pessoas precisam se relacionar comigo, com você, para nos conhecerem, para verem nosso testemunho, para saber quem nós somos. Abençoar. Isso produz alegria.
1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 ao 4, diz assim a palavra de Deus: quanto à coleta para o povo de Deus, façam vocês também como eu ordenei às igrejas da Galácia. Todo domingo, cada um de vocês deve separar e guardar um tanto de dinheiro que puder, de acordo com a sua prosperidade. Vão ajuntando para que não se façam coletas quando eu chegar. O apóstolo Paulo está falando assim: olha, vocês não precisam coletar quando eu estiver aí não, porque eu vou me sentir constrangido. Vão juntando aos poucos. Façam isso na prática litúrgica de vocês. Depois que eu chegar, enviarei para Jerusalém as pessoas que vocês escolherem com as cartas de apresentação. Elas levarão a oferta de vocês para lá. Se for conveniente que eu também vá com elas, eu também irei. Capite o recurso. Não precisa ser porque eu estou aí. Esse recurso, ele não é pessoal, ele vai ser mandado para Jerusalém, onde estão os apóstolos, e de Jerusalém dividido segundo a necessidade de cada igreja e aplicado em cada frente missionária. Está aqui na Bíblia, irmão. Não tem como a gente fugir disso. O versículo 11 e versículo 12 nos apresenta o contentamento. O que é contentamento, irmãos? Nós precisamos muito aprender sobre isso. Nós precisamos muito aprender sobre o contentamento. E observe que no contentamento, para você aprender o segredo da verdadeira alegria, você tem que passar pelo contentamento. E para que você tenha contentamento, você precisa entender que nem sempre você vai ter tudo, e não é porque você tem falta de algo que Deus te esqueceu. Paulo diz: não digo isso por causa de necessidade, pois eu já aprendi contentar-me em toda e qualquer situação. Quando um pobre fica rico, ele talvez consiga administrar bem isso. Agora você quer ver que tristeza é quando um rico ele fica pobre. Se ele não tiver contentamento no Senhor, há desespero. Há um grande desespero. E nós precisamos aprender muito sobre esse tema na caminhada cristã, porque tudo que se tem prometido no falso evangelho de hoje são as bênçãos materiais. A preocupação com o aqui e com o agora, o que eu vou ter, o que eu vou ser, o que eu posso conquistar, o que eu vou alcançar. Tudo diz respeito ao homem no centro, e o aqui e o agora. Por isso, há um distanciamento do contentamento no Senhor e da alegria inabalável. Esqueceram de algo chamado paz. Algo chamado amar, ser amado. A tranquilidade de um sono bem dormido e tranquilo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 a 11, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. É por isso que o apóstolo Paulo disse no capítulo 1, versículo 21 de Filipenses: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele tinha o contentamento dele estabelecido naquilo que Deus era, e não naquilo que ele podia ter ou deixar de ter. Nós precisamos buscar o contentamento e estar seguros de que, conforme cantamos em 323 do Cantor Cristão, que o castelo forte que nós temos
é o nosso Deus, Ele é a nossa segurança inabalável, Ele é o refúgio verdadeiro e o socorro bem presente na hora da angústia, conforme Salmo 46, versículo 1 nos aponta. Na ocasião desse hino, 1521, Lutero, ameaçado de morte, escondido, o brado da reforma já tinha acontecido, os desdobramentos daquilo que Lutero tinha pregado de 95 teses na porta da igreja Basílica de São Pedro, já tinha reverberado, já tinha sido publicado. Em 1521, escondido no castelo em Wittenberg, Lutero, pressionado para ficar quieto, porque senão ele morreria, ele então escreve que ele tem segurança inabalável em Deus, ele pode perder filho, bens, mulher, e ele continua sabendo que Deus cuida dele. E a essa altura Lutero já tinha perdido filhos. E nós precisamos entender, amados irmãos, que a alegria do crente, ela é inabalável quando o crente encontra o contentamento em Cristo Jesus, em quem Ele é, na sua vida e obra, e não naquilo que Ele tem de oferecer de bênção material, porque pode ser, e de fato nós estamos na grande roda gigante da vida. Uma hora está tudo bem, estamos lá em cima, outra hora estamos cá embaixo e não está nada bem. Uma hora temos recursos e lá em casa é incrível, sempre falo isso. Nós vamos fazendo as contas e de repente ficamos no vermelho. Aí de repente aparece um provento que fica superavitário, tira-nos do vermelho e ainda sobra uma babinha. E de repente aquela babinha que tinha, aquela sobrinha que tinha, vem um gasto urgente. E ela acaba. E a Elcimara fala assim: puxa vida, esse mês a gente ia ter uma sobrinha e não vai ter mais. Eu falei assim: Deus deu porque Ele saberia que nós íamos precisar para usar. Está tudo certo. Isso não nos tira a responsabilidade de se organizar financeiramente, de fazer um pezinho de meia, de fazer economias, mas isso não pode nos levar a endurecer o nosso coração, de modo que nos tornemos medíocres, munhecas e muquiranas. Você conhece gente que atravessa um rio, atravessa o Paraíba nadando com um sorrisal na mão sem ele derreter? Eu conheço. Ele vai tranquilo. Conheço. Você passa na rua e fala: ei parceiro, tudo bem? Ele dá tchau bem assim, ó. Opa, tudo beleza? Conheço, irmãos. Uma vez eu e o Elcimara estávamos no estabelecimento de São Fidélis e o cara falou bem assim: bobice, eu não fico com esse negócio de ficar lanchando na rua, não. O cara benzaço, irmão. Ficar lanchando em rua para os outros ficarem me assistindo comer. Isso é mediocridade, irmãos. Isso é ser muquirana. Ah, é muito bom, irmão, tá doido? Sentar na fresca, conversar com amigo, comer pizza, esfirra, hot dog, hambúrguer, conversar, as crianças pulam, vem na mesa, pentelha, um briga com a outra, tem que ir lá separar, conversa. E agora a nossa igreja, os homens da nossa igreja vão comprar todo mundo a mesma camisa. Porque nós vamos sair, toda vez que sair, todo homem vai sair com a mesma camisa. Viu? Você viu, né? Você viu, né? Todo mundo sai igual. Apareceu até um time de futebol. Mesma camisa. Um vídeo que eu postei no meu stories. Todo mundo, mesma camisa. Só vou comprar listrado, não, parece que é presidiário. Larga disso. Vou comprar a mesma camisa, uma cor só, igualzinha a camisa. Né? Um tom parecido, a mesma camisa. Mesmo desenho, mesma estampa. E toda vez que a gente sair para lanchar com a turma da igreja, vai todo mundo igual. Né? E vai ser uma festa. Saber desfrutar da vida, irmãos. Saber ter contentamento. O apóstolo Paulo diz: sei passar necessidade. Eu quero perguntar um negócio para os irmãos aqui nessa noite. Será que a igreja de Cristo está ensinando crentes a passar necessidade? Porque pode ser que ela venha. E quem sabe quando ela vai vir? Ou os irmãos estão achando que vai ser uma tranquilidade danada, até os querubins subir na nuvem, tocar a trombeta e a igreja subir.
Vai ter luta, irmão, vai ter necessidade, vai ter privação. E nós não estamos preparando os crentes de hoje para passar essa necessidade, amados irmãos. Sem ter necessidade, sem ter abundância. Tem crente também que não sabe ter abundância não, irmãos. O negócio tá bom, e a vaca tá gorda, show de bola, fluindo. Ele está vivendo Provérbios capítulo 30, versículo 15. A sanguessuga tem 2 filhas. Dá. Ele está vivendo a ideia de Eclesiastes. Quanto mais tem, mais se quer. E nunca está satisfeito. Meu irmão, se Deus está te dando necessidade, tenha contentamento no Senhor, porque essa necessidade pode revelar a glória de Deus na sua vida. Se Deus está te dando abundância, invista no reino, porque através de sua vida, muitas vidas poderão receber o Evangelho e as fronteiras do reino podem ser largadas. Nós cantamos uma canção muito mentirosa do cantor cristão. Eu quero te desafiar a parar de cantar essa música quando o Jonathan cantar aqui, se isso não for verdade na sua vida. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado. E aí uma estrofe diz: o que tenho no serviço empregarei, no serviço do meu rei. Só se for verdade que você pode cantar isso aqui. Para de cantar mentira na igreja. Quem não tem contentamento vive sempre ansioso. Observe isso. A pessoa que nunca está contente, ela vive sempre ansiosa. Será que eu vou ter? Será que eu vou conseguir? Como que vai ser? Ela não está contente, ela tem medo. Se não tiver tudo certo, ela não consegue administrar. Por isso que Paulo já tinha alertado no capítulo 4, versículo 6, o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Quem tem contentamento não vive ansioso. O crente que não tem contentamento, ele vive, Salmo 127, versículo 2, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Nós precisamos, irmãos, depositar a nossa confiança no Senhor, porque nele nós temos contentamento, e tendo contentamento no Senhor, nós teremos a alegria inabalável. Terceiro ponto do sermão, para que nós cheguemos à conclusão, é uma análise do versículo 13. E essa análise é a seguinte: primeiro, o versículo 13 é o versículo talvez um dos mais conhecidos de todo o mundo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Primeiro, posso. Quem que pode? Quem que pode todas as coisas naquele que fortalece? Qualquer pessoa? Qualquer um que vive de qualquer maneira? Quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, que passou prisões, privações, açoites, um servo do Senhor Jesus Cristo que traz no seu viver as marcas de Cristo. Tem aquele crente miserável que vai na igreja uma vez por mês, e reclama de tudo da igreja, não contribui, não participa, não ora, dá mau testemunho na rua, e aí ele começa a passar por um problema na sua vida, e ele vai e levanta a bandeira desse versículo aqui: eu posso todas as coisas naquele que fortalece. Você não pode não, irmão. Você vai me desculpar, mas você não pode não. Quem pode todas as coisas naquele que fortalece é aquele que tem um coração alegre no Senhor, contente em Cristo. Segundo, todas as coisas. Posso todas as coisas. Que coisas são essas? Eu posso todas as coisas naquele que fortalece. Então, a partir de hoje, eu não paro em cruzamento mais de São Fidélis.
Eu posso todas as coisas que me fortalece. Todo cruzamento eu vou passar. Estou nem aí. Está lá na palavra. Eu posso todas as coisas. Eu posso. Que coisas são essas, irmãos? Não são coisas que você inventa na sua cabeça, não. O próprio texto nos apresenta. Que coisas? Passar necessidade, ter abundância. Ter fartura, ter fome. Ter abundância e saber passar a necessidade. Essas coisas aqui que o crente pode estar firme no Senhor, que ele pode no Senhor, porque Deus o fortalece. Pode passar a luta do câncer, porque Deus o fortalece. Pode passar a perda de um filho, porque Deus o fortalece. Pode passar por grandes decepções, porque Deus o fortalece. Pode ter grande fartura e abundância, porque aquilo não vai tirar os seus olhos de Deus. Ele não vai adorar a bênção ao invés do abençoador. Terceiro, naquele quem? O apóstolo Paulo está sendo bem objetivo em fazer com que esse texto, esse versículo, se esparrame sobre toda a perícope. Posso, aquele fiel que serve, teme ao Senhor e tem alegria inabalável em Cristo Jesus. Todas as coisas que o próprio texto nos aponta: alegria, tristeza, dor, perda, sofrimento, angústia, abundância e riqueza. Naquele quem? Versículo 19. Quem é esse Deus? Naquele. Posso todas as coisas naquele. Naquele quem? Versículo 19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Deus, Ele tem uma riqueza gloriosa, não é riqueza corruptível, não é riqueza que vai ser roída por traças, consumida pelo fogo. A riqueza do Senhor é gloriosa. O bom depósito está guardado em Cristo Jesus, na sua vida e obra, sobre a vida do seu povo. Esse é o nosso Deus, rico e glorioso, que sustenta o seu povo, que guarda o seu povo, que abençoa o seu povo. Quarto, o que esse Deus então faz? Posso todas as coisas naquele que se fosse os charlatões diriam, naquele que me enriquece. Mas Paulo está dizendo, naquele que me fortalece. Observe que Paulo não diz, posso todas as coisas naquele que me livra do mal. Posso todas as coisas naquele que não me deixa ser preso. Posso todas as coisas naquele que não me deixa ser julgado por César. Não, ele vai dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele fortalece o seu povo. Ele sustenta o seu povo. Não é o Deus que livra o povo do sofrimento, mas que sustenta o povo em meio ao sofrimento. Não é o Deus que livra de ir para a cova dos leões, mas que livra na cova dos leões. É o Deus que fortalece. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7 e 8. Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer, com o que nos vestir, estejamos satisfeitos. E o último versículo que eu gostaria de ler com os irmãos podem localizar na Bíblia de vocês. Mateus capítulo 6, 25 ao 33.
Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 33. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais. Portanto, não se preocupe dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos, os ímpios, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial, que sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está preocupado com o futuro do seu filho? Pois bem, lhe ensine o Evangelho e se contente no Senhor, porque é Ele que dá alegria inabalável. Está preocupado com as doenças, com os problemas de saúde, com a idade que vai chegando? Contente no Senhor e o sirva com alegria. Dê todas as suas forças para Deus. O apóstolo Paulo, em cadeias, está dizendo: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ele é que me sustenta. Regozijai-vos no Senhor e estejam satisfeitos com o seu Deus, porque Ele te conhece, Ele te sustenta e Ele não vai te desamparar. Amém? Que Deus guarde a palavra dele em nossos corações e que venha Deus cativar os nossos corações para que venhamos ter contentamento no Senhor e verdadeira alegria. Só Cristo pode nos dar. Lá fora não tem. Se preocupe em buscar o reino de Deus, em viver para a glória de Deus. Se preocupe em servir ao Senhor. Não fique batendo cabeça. Sirva ao Senhor com alegria. Se dedique a Deus. Largue as coisas desse mundo para lá. Fique perdendo seu sono por causa de política, eleição. Irmão, estou tranquilo. Quem ganhar lá, vou orar por ele, quem que seja. E ponto. Continuo me contentando no Senhor, sem o menor problema. Deus é que sustenta os crentes, a igreja. Não há segurança inabalável na política. Homens são instáveis, inseguros, e por causa da corrupção do coração do homem, eles são produtores potenciais de maldade. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Amém? Senhor, guarde a sua palavra em nossos corações e coloque
uma alegria, Senhor, em nossos lábios, em nosso olhar, em nosso viver, para que venhamos ser cativantes em nosso viver, com a alegria inabalável que temos no Senhor, ó Deus. E que através de nós, pessoas possam ser conduzidas a Cristo. Ensina-nos a Te servir e Te amar, ó Deus, conforme a Sua palavra requer. Ó Deus, e dê contentamento ao Seu povo, na Sua maravilhosa presença. Ó Santo Deus, cative o nosso pensamento, o nosso coração, Deus, a Tua palavra, para que possamos viver seguros, inabaláveis em Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Não saia correndo. Tome um cafezinho, come uma rosquinha, converse um pouquinho, e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que o amor de Deus, a graça derramada através de Cristo Jesus aos nossos corações, as consolações, a capacitação do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja, e todos dizem amém. Amém.